tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. O seu sangue para nos dar a salvação. Mateus 18, verso 21 a seguir. Então Pedro, aproximando-se, lhes perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhes devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que sua dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indagando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Que eu diminua e o Senhor cresça. Bem, chegamos ao texto mais mal interpretado da Bíblia, no sentido de 70 vezes 7. Há aqueles até que já fizeram conta. 490 vezes. Isso é uma raiz quadrada? Não. Como é? Professor Moura. Eu só entendo de raiz quadrada quando na roça, catando a empinha, a gente tira e vê as raízes com 4 pontas. O resto eu só entendo quando a teologia diz para mim. É quadrada. Fora disso eu tenho dificuldade. Por que Pedro perguntou? Veja bem, então Pedro, aproximando-se. Se nós lermos o verso 15 a seguir, veja o que diz, até o verso 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se alguém não te ouvir, toma ainda contigo uma outra ou duas pessoas,
para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha, 2 questões, gentil e publicano. Isso aqui é muito complexo. Porque se a gente for fazer isso ao pé da letra, gentil e publicano. Em que pese, quem é o publicano de hoje? Para nós cristãos, existe publicanos? Sim ou não? Então, a gente precisa entender a informação do tempo e trazê-la para os nossos dias. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Repare o verso 15. Se teu irmão pecar, eu preciso dizer a vocês que, original do texto, existe a frase assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo. O texto massorético é um texto, não vou gastar muito tempo com isso, mas outro tempo a gente fala desse negócio de massorético. Aliás, nós estamos trazendo para os irmãos, aí por volta de novembro, uma Bíblia para que vocês possam adquiri-la, para a gente lê-la o ano todo, a partir de 2025. É uma Bíblia para fazer a leitura toda. É um incentivo para que nós leiamos a Bíblia toda. E essa Bíblia é uma Bíblia especial. Tem 2 editoras no Brasil que produzem de forma especial. Uma é a Sociedade Bíblica e a outra editora, mas ela não é como a nossa Bíblia, Gênesis, depois Êxodo. Ela é parte de Gênesis, uma parte de Pedro, uma parte de Coríntios, uma parte de Gênesis, uma parte de Êxodo, uma parte de Lucas, para justamente você ler a Bíblia toda, tanto lendo o início e o todo, e a gente entender a cosmovisão de que a Bíblia toda é a palavra de Deus, não só o Novo Testamento, como muita gente gosta de dizer que só o Novo Testamento. Então, na parte do texto original, não tem essa frase, essa palavrinha chamada contra ti. Na interpretação do copista, havia um trato que regulamentava as queixas pessoais, como hoje nós temos a justiça, as pequenas causas. Fulano fez alguma coisa contra eu, então eu vou lá e denuncio na justiça, enfim, né, processo. Por isso, ele entende que o teor desse texto pode também ser lido como o tratamento entre 2 vidas que estão tratando de uma querela, de um assunto jurídico. Ele diz: se teu irmão pecar, podendo também ser contra ti, como eu devo agir? Arguí-lo, vai até ele e conversa pessoalmente. É uma conversa de 2 pessoas pessoais ali. Então ele começa com esse assunto, pecar. Isso é muito complexo porque se o texto original fala do pecar, eu vejo que
Fernanda fez alguma coisa ou está tomando um tipo de comportamento que não é bom, não é legal. Eu devo ir até Fernanda e dizer a Fernanda: olha, Fernanda, não ficou bom. Mas o texto não me dá nenhum momento de eu falar para Isaac o que eu falei com Fernanda. Vocês estão entendendo como a gente está com um problema grave? Aí o texto diz que Fernanda vai dizer assim: ô Silvio, muito obrigado, eu não tive noção disso. Pois é, Fernanda, mas olha, vigia, fica esperto e tal. Acabou. O que você estava falando com Fernanda aquele dia lá, Silvio? Eu digo, para ser mais educado, eu vou dizer a Isaac, nada que te interessa. Se eu for uma pessoa bruta, ignorante, eu vou dizer assim, não é da tua conta. Né? E se eu for mal educado, eu vou dizer assim, vai cuidar da tua vida, Isaac. Então, Fernanda ficou feliz e eu ganhei uma pessoa, eu ganhei um irmão. O irmão, a irmã Fernanda ficou minha amiguinha. O verso seguinte diz que se, porém, Fernanda não me ouvir, aí eu devo chamar Isaac. Isaac, tu vai, mas eu vou chamar também Vitória. 2 ou 3 testemunhas. Isso era uma coisa jurídica daqueles anos, daqueles dias. Jesus está tratando disso de forma... porque ele vai usar a partícula pecado. Por isso que o copista insere dizendo, contra ti. Porque esse pecado pode ser qualquer pecado, inclusive um pecado contra mim. Fernanda teve um problema de ordem moral, ou Fernanda fez alguma coisa que o copista entende que ela poderia ter feito algo também contra mim, eu pessoal. E aí eu devo chamá-la. Não houve acerto, eu vou chamar Isaac, eu vou chamar Vitória para esta prosa. O Fernanda, a gente esteve aqui e tal, conversei, mas... E aí diz o texto que, se Fernanda, verso 17, não atender, a gente vai levar para onde? Esse caso é um tratamento de crentes. Percebe? Aí leva-se à igreja. Para que a igreja saiba que Fernanda pecou ou moral, ou contra Silvio, e que Silvio foi, e que Isaac viu a conversa junto com Fernanda, e que Fernanda não quer papo. Nesse caso, Jesus usa 2 palavras altamente complexas para os nossos dias. Ele vai dizer, e a igreja considera esse irmão gentil ou publicano. Ipsis literi, eu não posso, hoje na igreja, dizer que ninguém é gentil e publicano, porque no sentido literal, Uanas, todos nós somos gentios, porque não somos judeus. Entende? Como que eu posso, então, trazer isso como uma aplicação pessoal para a minha vida? Considera essa pessoa uma pessoa rebelde, uma pessoa insensível, uma pessoa que não há acordo de conversa. Então, esquece essa pessoa. Torna essa pessoa afastada do convívio da igreja. Mas, para que isso aconteça, é preciso que eu tenha convicção de que o que Fernanda fez de pecado moral, ou até contra mim, porque ele acrescenta a partícula contra ti, de fato foi algo que tem respaldo.
não é só o que eu acho, irmãos. Não é só, irmão Carlos, o que a minha língua acha que é. Porque aí, se eu achar que é, Ricardo, eu vou ter que ter prova. Porque na lei existe e os juristas me corrigem, um dispositivo do tipo que o ônus da prova cabe a quem? A quem acusa. Estou certo? Então eu estou acusando Fernanda de ter pecado ou pecado contra mim. Então essa coisa de que eu passei de longe e vi no bar Fernanda sentada tomando uma cerveja e pergunta-se qual era a cerveja. Você tem fotos? Você tem prova para a gente chamar a atenção de Fernanda? Não, não tenho, mas eu vi. Você tem prova? Não. Prova não tenho. Aí eu devo chamar a Fernanda primeiro. Aí a Fernanda vai dizer, não, irmão Silvio, o que tu viu não foi cerveja não, foi tubaína. É porque ela é da mesma cor, mas estava com a espuminha, porque eu botei sem virar o copo. Sabe? E não estava muito gelada, mas era tubaína. Ai, irmã Fernanda, era tubaína? Ô, irmã, por que tu não me chamou? Já que era tubaína. Essa coisa de eu vi, eu provar, Jesus é claro quando ele diz, chama o irmão. Aí a igreja vai ter o assunto à mão e com todo o aparato toma-se a decisão. Perfeito. Verso 18, ele diz, aí ele para do assunto jurídico, o esqueleto do assunto é jurídico, ele pega a cópia daquilo, desenha para a igreja e diz, se teu irmão pecar, faz isso e tal, e depois leva para o plenário. Aí ele entra no aspecto, e aqui é uma dobradiça entre o 17 e o 18, ele diz, em verdade vos digo, que tudo que você liga na terra é ligado nos céus, e tudo que você desliga aqui é desligado lá. Qual é a proposta de ligar e desligar? O que ele está falando é, a decisão que eu tomar de levar aquele caso de Fernanda até o final, tem que ser um caso com todo o aparato para que haja compreensão em todo mundo e diga, não, de fato, foi isso, ficou claro. Tem um vídeo provando, tem uma prova cabal, a gente tem um vídeo. Então a igreja toma a decisão. Ligou, ligou. Desligou, desligou. De novo, ele muda de aspecto e vai para o terceiro e diz, em verdade, também vos digo. Ele saiu de um assunto, foi para o assunto 2, ligado, desligado, e no assunto 3 ele diz, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a dada por meu Pai que está nos céus. Aí ele trabalha a perspectiva de duas pessoas convivendo juntas, no mesmo ambiente de igreja ou casamento, e essas pessoas concordarem sobre pedir perdão, sobre passar um pano por cima disso, sobre esquecer essa história, e agora a gente vai pedir a Deus sobre aquilo que a gente concorda, para que Deus nos responda. O texto disse, Ele vai conceder a vocês. Porque houve acordo. Não está havendo litígio. Uma história, duas versões.
está vendo aqui uma história e uma compreensão da história dizendo, vamos esquecer isso. Os dois se concordaram a respeito de qualquer coisa, não apenas do que se diz a oração, mas sobre qualquer assunto. Pai, nós queremos deixar isso para trás, queremos começar uma nova vida, e o Senhor é bom para nos fazer seguir o caminho. Amém, Jesus? Amém, amém. Então, o Pai vai responder vocês. Ele vai agraciar vocês. Acabou o litígio. Por isso que o direito presume a possibilidade de o que chama-se de conciliação, para que as partes não ingressem nesse processo ad eterno. Há uma conciliação. Então vem um conciliador da justiça, senta, coloca as duas partes e diz, olha, houve isso, houve aquilo, houve tal. Mas vamos chegar num consenso? Há acordo, há conciliação, há, não há, segue o processo. Aí dor de cabeça. O que Jesus está dizendo é, houve um trato entre Silvio e Fernanda, porque o pecado de Fernanda escandalizou Silvio, ou Silvio não quer levar Fernanda até o final da igreja, até a plateia, porque ele também não tem prova, ou porque ele tem prova, mas ele está com Fernanda de um nível de amizade, de compaixão, de alguma coisa, e houve um acordo, acabou. Isso serve para duas pessoas no seu meio e duas pessoas no meio familiar, marido e mulher. E de novo, já diz o adágio, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Isso quer dizer que se o casal resolveu passar a esponja, o casal resolveu. Se alguém desse casal procurar outra pessoa e fizer o blá, 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 não houve acordo. Ainda tem litígio. Porque quando o assunto é resolvido no casal, acabou. Isso. E não passa mais para outra esfera, acabou. Ninguém toca mais nisso. O casal, ninguém precisa saber disso. Quando Jesus acabou de falar esse assunto, ele vai dizendo o verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí ele volta para a esfera da igreja, que é a mesma esfera do lar. 2 ou 3 reunidos para orar, já que o litígio foi resolvido, a oração dessas pessoas sobe ao céu. Por quê? Porque Jesus disse que na hora da oferta, se alguém ofertar e tiver um problema com outra pessoa, Jesus disse, nem deposita a tua oferta. Deixa ela, vai, reconcilia e depois volta. O que Jesus está falando? Eu não posso ouvir a oração de pessoas em litígios, no mesmo grupo, no mesmo povo. Isso serve para a igreja, em larga escala, e serve para casais, famílias, em pequena escala. Resolveu? Não. Então nem ora. Nem ora. Quando o Senhor termina de falar sobre esse assunto, Pedro então diz, verso 21, então Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta, ô mestre, eu tenho uma dúvida. Eu não queria fazer no meio de todo mundo, não, tal, mas até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Aí ele, é claro, ele diz, pecará contra mim, por isto o copista entende e coloca lá, se teu irmão pecar contra ti, entretanto, original, Ronaldo diz pecar, que pode pecar de todas as esferas, inclusive contra alguém. Percebe? Por isso que está lá em colchete, contra ti. Pedro vai e acrescenta, diz, então se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar-lhe? É até 7? Porque tinha essa sugestão nos dias antigos de perdoar a pessoa 7 vezes. Jesus vai e dá uma chave
no pescoço de Pedro e disse: não, até 490, não. Se 70, se 7, presume-se que 7 é 1 e 70 é o aglomerado da décima de 7, e vezes é uma coisa multiplicação, o que Jesus está dizendo é: quantas vezes forem necessário. O judeu tinha muito essa questão de números. E depois surge até um entendimento entre os judeus de um estudo de números que a Bíblia não aprova 100%, mas o judeu trabalha a perspectiva de uma numerologia que refere, que identifica algumas coisas. Então, Jesus está dizendo: até quantas vezes esse irmão necessitar. O que Jesus está dizendo? Tudo que eu falei lá atrás, de arguir, de levar testemunho e de levar para a Assembleia, caiu por terra. Oxente, o que eu falei de algo jurídico, de um esqueleto jurídico, trouxe para o âmbito da igreja. Mas eu terminei o assunto na igreja dizendo, eu terminei o assunto na igreja dizendo, quando duas pessoas concordarem, fechou. Pode orar que Deus vai abençoar. Porque houve acordo. Então houve perdão. Aí Pedro vai e disse: então eu peguei o negócio. São 7 vezes, né, Senhor? Ele disse: não. 70 vezes. É a ideia de quanto for necessário. E eu pergunto aos irmãos, quando ele aborda esse assunto para a igreja, já que Pedro pergunta, ele diz: eu vou te contar uma história. Tinha um cara que estava devendo horrores a um chefe. E o chefe foi lá e perdoou o cara. Porque ele clamou. Aí o perdoado saiu pela rua e era credor de uma determinada quantia. O seu devedor lhe procurou e ele foi ímpio, ele foi miserável. Depois que ele conta isso, Jesus termina, repare como é que ele termina, o verso de número 35. Assim também meu Pai vai fazer com vocês. Se vocês no íntimo não perdoar a quem? Não é seu irmão, não perdoar quem? Cada um a seu irmão. Porque é diferente de eu perdoar o meu irmão. Eu perdoei Mateus, mas eu perdoei Fábio, eu perdoei Geraldo. Por isso ele fecha o assunto na igreja, ele disse: cada um, Jonas, José, perdoando Dimas, Dimas perdoando Silvio, Silvio Pitico, Pitico a Jonas, Jonas a Hélio, Hélio a Domingos, Domingos a Hélio, Domingos a Alda, e Alda Vitória, e Vitória Maria, e Maria Vitória, e Maria Domingos, e Maria Silvio, e Silvia Maria. Vocês percebem? Quando ele diz cada um, ele está colocando cada um a cada um. Então ele não está tirando ninguém do pacote. No final das contas, eu tenho que perdoar todo mundo, e todo mundo tem que perdoar eu, e todo mundo tem que perdoar todo mundo, e todo mundo perdoa o outro todo mundo, e todo mundo perdoa Tabita, que Tabita perdoa todo mundo, e todo mundo perdoa Isaac, Isaac perdoa todo mundo, e todo mundo vai perdoar o outro todo mundo.
Então, ele não deixa ninguém de fora, exceto, não, ele diz, todo mundo. Isso é igual para a igreja. O meu Pai vai fazer com vocês, ele está dizendo isso. Se do íntimo você não perdoar, cada um, imagina eu ter que perdoar cada um. E cada um de vocês tem que me perdoar. E cada um de vocês perdoar o outro cada um. Quando é que isso termina? Irmãos, imagine a cena. Imagine a cena. Eu aqui na frente vou ter que pedir perdão a todo mundo, começando de Arlindo, rodando lá, os irmãos que estão lá fora, e terminando em Fernanda. Pronto. Agora vem Arlindo perdoar a mim e perdoando todo mundo. Agora que Arlindo terminou, vai Tabita fazer o perdão com Silvio, com Arlindo, com Isaac e com Adna, e panhando aqui, e depois vem. Isso leva tempo, se isso for feito na prática, dentro do convívio. Por isso que ele diz, é preciso que perdoardes. É um negócio constante. O perdão não é uma escolha. O perdão é uma ordem. O que é que eu ganho com isso? Alguém que gosta de dizer que o perdão cura. Sim, tudo bem. Mas o perdão, mais do que isso, Miriam, faz a minha oração, Léo, e a sua, e a de Warley, e a de Jéssica, ser ouvida por Deus. Só que Deus amarrou todo mundo aí. Jesus pegou todo mundo e botou no negócio e amarrou o saco. Ainda quando ele disse, se do íntimo não perdoardes. Aí agora, quem é que conhece o meu íntimo? Fernanda não conhece. Aí o autor Sérgio Lopes ganha de novo quando ele diz, abraçar é fácil. Estender a mão também. O difícil é revelar o coração. Caça essa música para cantar domingo, quarta que vem, viu, meus filhos? Vocês que não fazem nada. Perdão é, como ele diz, não sei o que sai do coração. Esqueci que sai do coração. Eu te perdoo. Repare, irmãos, que coisa maravilhosa, mas que coisa complicada. Que coisa maravilhosa, mas que coisa complicada. Eu pergunto aos irmãos, qual era o tamanho da nossa dívida, Jonas, com Deus? Você consegue calcular? Consegue? Alguém consegue fazer essa conta? Aí ele foi lá e disse, eu vou te perdoar. Aí ele perdoou. Aí agora eu, quando olho para a minha caixa de pecado, vejo a Adna, Roger, tanta podridão, que ele decidiu perdoar, que ele passou um risco, não tem mais nada não. Inclusive, ó, essa dívida desse pecado foi na cruz, esse aqui também foi na cruz. Tudo bem. Aí lá na frente eu tenho um atrito com Luísa. E eu escolho descumprir a ordem de Deus. Eu que não olho para a cara dela. Ou eu até olho. Ô Lulu, mas por dentro, peste ruim. Jesus disse, tu foi perdoado por uma conta gravíssima e agora tu não perdoa, Luiz? Deixa eu te falar uma coisa. Vai para a prisão, fica lá
Que prisão seria essa espiritual? É essa prisão que a gente vai falar semana que vem. Essa vai dar medo. Vai ferir até os nossos brios batistas. Mas não fique em casa, não venha quarta-feira. Porque aí Jesus disse: esquece, filho, até de orar. Nem perde tempo. Ele não vai te ouvir. Agora, se você perdoou Luísa no íntimo, e quem conhece o íntimo? Ele tem um aparelho que ele sabe. Ele pega o aparelho e encosta em nós. Pronto, apitou. Pode ouvir a oração desse aqui, anjo. Encostou no outro. Esse aqui nem escuta. Vira o balde para lá, não pega nem a oração. Tá chorando? É mentira. Nem colhe essas lágrimas. Agora, esse aqui tu escolhe. Esse aqui tu colhe. E guarda. Lá em Apocalipse capítulo, guarda. Porque uma hora essas lágrimas vão fazer trovão inverso. É sobre isso que Jesus está tratando de perdão. É eu e o meu irmão. É eu e cada um. Quando ele diz cada um, ele diz é cada um. Ele não falou uns. É eu e Mateus. É Mateus e eu. Às vezes, a querela minha de Mateus, Rosângela sabe. Jaque sabe, Moura sabe, não devia. Aí virou o quê? O problema do estudo passado do domingo. Perdeu a comunhão. Cada língua. Se o problema é cada um, é cada um. É cada um. Que Deus nos ajude a perdoar. Porque perdoar é libertador. Vamos aprender a semana que vem. Coloca o texto aí, filho, verso 34. 33. Não devias tu também ter te compadecido? Como eu te compadeci de ti? E o verso 34 ele diz: indagando-se, indignando-se, na verdade, indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos. Meu Deus, vocês vão ficar horrorizados com esse nome. Até que lhe pagasse toda a dívida. Devolve o que eu te perdoei. Você já viu isso? O perdoador do primeiro caso pediu de volta, Manu Júnior. Agora tu vai ficar aí retido até tu devolver. O que significa eu, crente, ficar retido e devolver a Deus um perdão que Deus me deu? Ou o que é mais fácil? Perdoar no íntimo a cada um. Semana que vem, não falte. Deus, pedimos ao Senhor perdão por nossas falhas. Nos ajude a conhecê-lo, mas sobretudo nessa noite, nos ajude a perdoar os nossos irmãos, ó Pai. E a perdoar do íntimo do nosso coração, para que alcancemos o teu coração a tal nível que as nossas orações sejam ouvidas. Nos faz crescer nisso, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.